Estamos iniciando mais um Diálogo Espírita e desde já agradecemos pelo carinho da sua audiência. Para hoje, no quadro Reflexões de A a Z, nós falaremos sobre ignorância, ídolos e irmãos. Os Espíritos nos ensinam que em nossa origem Deus nos criou simples e ignorantes, isto é, neutros, nem virtuosos, nem viciosos, nada de pecado original ou de graça especial. E também fomos criados sem conhecimento. Mas isso já faz alguns milhares de anos, pelo menos. Aprendemos muito, nos desenvolvemos muito, mas infelizmente, apesar do progresso intelectual, moral e espiritualmente, nós continuamos ainda muito atrasados. Ignoramos, por exemplo, realmente de onde que nós viemos, o que fazemos aqui, quem somos e para onde iremos. Porém, é muito triste constatar que o povo brasileiro sofre também com a ignorância intelectual. Falta instrução de melhor qualidade e falta vontade de aprender. Por isso, somos facilmente manipulados pelos espertalhões e nos deixamos submeter por gente que se aproveita dos cargos que ocupam na política e nas cortes judiciais. Aceitamos tudo como natural, na esperança que sobre alguma migalha de privilégio dos restos dos prepotentes e dos poderosos. Um dia as coisas terão que mudar, por mais longe que essa mudança possa estar no horizonte. Talvez seja melhor começarmos a rezar já pensando na próxima reencarnação. Quanto aos ídolos, o segundo dos nossos temas do quadro de hoje, nossas escolhas são um reflexo daquilo que nós vimos da situação anterior, a nossa ignorância. E os irmãos, terceiro tópico, a fraternidade, poucos a cultivam, daí o lamentável quadro de violência, de desrespeito, tráfico de drogas, corrupção e as guerras lá fora. Conclusão, temos que rezar, e rezar muito, por hoje e por amanhã, para que Deus tenha piedade de todos nós e a separação dos bons e dos maus, através da transição planetária, seja consumada o mais breve possível. Nosso quadro Reflexões de A a Z de hoje, repetindo o que eu acabei de colocar na abertura, nós vamos falar sobre ignorância, ídolos e irmãos. As três palavras iniciadas pela letra I, como é nosso habitual neste quadro. Eu vou começar aqui pela direita com a Mariana, junto também com a Hilde, vai falar depois. Mariana, então, ignorância. Deixando já de cara, né, já colocando que a gente não está chamando ninguém de ignorante naquele sentido pejorativo, né, de que a pessoa é grossa, a pessoa é estúpida, né, com todo respeito aos diversos níveis de conhecimento que as pessoas têm e, obviamente, que falaremos mais, e suponho que a tua explanação vai ser mais nesse sentido, ignorância das coisas espirituais. Mas a gente não pode desvincular totalmente da importância do conhecimento, da instrução, da educação formal também, né? Então, contigo a palavra. Para começarmos então a falar da ignorância, nós vamos recordar aqui Rui Barbosa, que ele vai dizer o seguinte, que é a chave de toda a miséria e de todas as desgraças da vida, ela está pautada na ignorância. Quando ele diz isso, ele afirmou, ele está dizendo que a falta de conhecimento das leis, a falta de conhecimento dos nossos direitos, faz com que nós metemos os pés pelas mãos, né? Nós somos trapaceados porque nós não conhecemos, então nós somos ignorantes de um conhecimento. Nós, quanto espírito, nós adquirimos sim na nossa jornada terrestre vários conhecimentos, várias experiências, mas numa só existência nós não vamos aprender tudo. E é bem interessante que, recordando também lá no Livro dos Espíritos, a questão 120, Kardec pergunta-se aos espíritos superiores se todo o espírito passa
pelo mal, pela fileira do mal. E ele vai dizer que pela fileira do mal não, mas sim da ignorância. Porque os espíritos, né, todos nós fomos criados simples e ignorantes. A partir daí, nós iremos então, através da reencarnação, adquirindo conhecimento, e o conhecimento, que é a verdade, vai nos libertando. Então, nós não temos que passar na fileira do mal, sim da ignorância, por sermos espíritos, ter sido criados simples e ignorantes. Então, a ignorância, ela tem que ser sanada. E como que nós podemos sanar essa ignorância, né? Através dos estudos, através da observância, através da boa conduta. E tudo que nos aproxima de Deus é bom e tudo que nos afasta é mal. Então, se nós estamos praticando coisas más, então vamos começar a estudar, a observar para que isso se transforme em coisas boas. Com certeza, né? Os Espíritos colocam também que o sofrimento é inerente à imperfeição do Espírito, né? E o desconhecimento, a ignorância nesse aspecto, ela é com certeza, é uma das imperfeições do espírito, da alma como queiro, né? Então, como disse a Mariana, nós temos que procurar ter esse interesse em aprender e sair dessa situação que às vezes nos coloca numa situação, uma circunstância mais difícil, né, do nosso existir. Nós temos que nos esforçar para tentar progredir, entender as leis divinas e trabalhar em cima das nossas próprias imperfeições para fugir dessa situação. Você quer acrescentar alguma coisa sobre isso ainda? Como você falou, quando você falou de sofrimento, né, me veio aqui à mente que justamente essa falta do conhecimento também é uma das causas do sofrimento. Porque quando nós temos conhecimento, inclusive, do que nós passamos, porquê nós estamos naquela situação e onde isso pode nos levar, esse sofrimento ele é aliviado. Não é? E até a forma como nós encaramos aquilo que nos acontece. Então, a ignorância, mesmo quando nós falamos do conhecimento, porque há aqueles que têm conhecimento, mas são ignorantes da moralidade. Então, ele sabe, ele tem o conhecimento, mas ainda não é sábio o suficiente para aplicar aquilo que aprendeu ou que foi buscar. Né? Então, ele detém para si, muitas vezes, inclusive, para se beneficiar daquilo e deixando os outros de lado. Então, a ignorância também tem esses diversos níveis, né? A falta de conhecimento também tem esses diversos níveis que nos distanciam uns dos outros, né? Ignorante até que ponto? Ignorante do conhecimento ou ignorante de saber aplicar, né? Ignorante da sabedoria, ignorante da moralidade para aplicar o conhecimento que já detém e assim auxiliar a si, como a Mariana falou, né? Trazendo essa educação mais próxima para todos nós. Isso mesmo. A palavra continua contigo. Para falar de ídolos um pouquinho. Quem são os... Nós já apresentamos aqui, tema livre e tal, né? Mas vale reforçar um pouquinho, né? As nossas escolhas, de quem que nós seguimos, inclusive nas redes sociais, né? Quem são as pessoas que nós tomamos por modelo, ou que nós admiramos? Será que essas pessoas, o que elas trazem para nós, né? Quais são os exemplos que elas passam? Eu não sei se é por aí, não quero avançar demais naquilo que você vai expor. Inclusive, nós estávamos falando, não é, Mariana, nos bastidores, que como o Wilson tocou no assunto, há um tempo atrás nós fizemos um quadro também, Fonte Allan Kardec, com esse título, né, de ídolos, sobre os ídolos, onde Emmanuel nos chama a atenção a respeito disso. E é muito interessante observar quem são as pessoas que nós trazemos para a nossa convivência, porque a partir do momento que nós falamos que esse ou aquele é meu ídolo, é aquele que eu estou seguindo, é quem eu estou trazendo para o meu íntimo como modelo. E na doutrina espírita, nós aprendemos que o único modelo e guia da humanidade é Jesus. Então, você é seguidor, muitas vezes as pessoas perguntam, você é kardecista? Eu digo, não.
Eu sou espírita, Kardec é o codificador, mas Jesus é o meu mestre guia, é de todos nós, mestre guia. Então, nós somos cristãos, somos espíritas, mas as pessoas adoram colocar nomes para que nós, nessa nossa proximidade, sigamos. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Quem são essas pessoas que nós estamos adorando ou servindo de exemplo? Nós seguimos a tal ponto de trazer para nós os exemplos de vida daquela pessoa para colocarmos no nosso planejamento, né? Eu quero ser igual fulano. Na realidade, o nosso único ídolo é Jesus, não é? Deveria ser esse. Então, colocar a meta, nossa meta é sermos iguais a Jesus. Os outros, nós vamos nos espelhando nos bons exemplos, mas não para seguirmos, para trazermos como ídolos, como aqueles que nós idolatramos, que, nossa, a pessoa é um exemplo de ser humano. Sim, naquele campo específico, fazendo uma atividade, fazendo algo bom, mas são coisas circunstanciais, são momentos, são atividades que a pessoa faz e que nos serve de exemplo para fazer a mesma coisa, no bem. Mas não é o nosso modelo, não é o nosso ídolo. Sabe, nós apresentamos aí nos últimos 2 programas algumas ponderações sobre a educação dos filhos. E me preocupa particularmente muito, eu como espírita, como pai, como avô, me preocupa muito o que rola, como se diz, nos seios familiares, dentro das famílias, em termos de educação. E essa questão de ídolos, ela assume um papel mais importante ainda, porque o adulto, ele pelo menos deveria ter discernimento suficiente para separar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que convém, o que não convém. E é totalmente do arbítrio dele, da responsabilidade dele. Agora, as crianças, elas são vulneráveis e elas estão na dependência de uma orientação segura que às vezes os pais não trazem. Então a pergunta é quem são os ídolos dos nossos filhos, por exemplo, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, né? É aquele cantor, aquela cantora de rap que tem aquelas letras obscenas. Você sabe do que eu estou falando, todos nós sabemos. A gente sabe isso aí em diversas artes, né? Em situações às vezes de próprios colegas, né? Que estão numa situação mais avantajada, às vezes até financeiramente, e que daí é invejada pelos recursos que tem, ou uma série de situações, né? E que os pais não vigiam, que eu digo eles atentam para essa situação. Então, cria problemas seríssimos para o futuro dessas crianças. Os pais são responsáveis pelo futuro desses filhos, perante Deus, né? Então a gente não pode, a gente já falou em outras ocasiões, eu tenho que passar a palavra para a Mariana para falar sobre irmãos, mas fica aqui o registro, particularmente, pessoalmente, desse aspecto mais do que tudo, do que nós estamos permitindo que os filhos sigam nas redes sociais ou mesmo pessoalmente, as companhias, né, de amigos, de colegas. É complicado isso aí. Nós temos que ter muita atenção nesse aspecto aí. Mariana, irmãos, também importante, né? Bem importante, né? Quem são os meus irmãos, né? Uma afirmação de Jesus, né? O que é irmão? Irmão é aquele que é o filho do mesmo pai e da mesma mãe. Esses são os laços consanguíneos. Mas nós temos irmãos em diversos segmentos sociais. Nós temos na área religiosa o tratamento em alguns segmentos que tratam entre si por irmãos. Em algumas filosofias também. Então, irmãos, além do consanguíneo, tem a questão de afinidade. Então, um amigo, às vezes, ele é muito mais irmão, muito mais companheiro do que aquele irmão nascido do mesmo pai e da mesma mãe. Então, irmãos, somos todos nós, porque nós somos filhos de Deus. E Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador. Então, irmãos, somos todos nós. Devemos ter o amor, a compaixão, a caridade e a paciência.
porque é difícil a convivência às vezes com nossos irmãos consanguíneos, né? Mas nós temos que procurar desenvolver a paciência, o amor por todos. Então, irmãos, somos todos nós. Eu acho, né, Mariana, que vai além da convivência física, ou mesmo mais distante, mas o nosso pensar em relação à humanidade como um todo, né? Porque nós não nos tratamos como irmãos, nós não desejamos as coisas para as outras pessoas como irmãos. Nós queremos ver, muitas vezes, o ódio fala mais alto, né? O desejo de vingança, de prejudicar, de falar mal. De novo, voltando para as redes sociais, principalmente, é claro que sempre foi assim, né? Hoje tem mais em evidência. É mais evidência e propaga mais, né? Tem uma força de propagação muito maior, especialmente voltando para os ídolos, quando alguém desses seres fala alguma coisa, né? De um outro alguém. Então todo mundo cai em cima da reputação daquela pessoa, às vezes de uma maneira leviana, irresponsável, né? Caluniosa, e que pega que todo mundo começa a bater naquele indivíduo, o tal do cancelamento, acabam com carreira profissional, com a tranquilidade familiar, e isso não é irmão, isso não é fraternidade. Né? Então nós temos que nos preservar, segurar um pouquinho mais, vamos fazer mais silêncio na hora de abrir a boca para falar mal dos outros, vamos pensar duas vezes, vamos ver se a gente gostaria que os outros fizessem da gente, que a nossa boca rolasse igual o osso na boca de cachorro, com todo respeito aos nossos animais, aos nossos irmãos menores. Né? Temos que tomar cuidado com isso aí. Não sei se tem um minutinho ainda para você complementar. É importante, tudo isso que foi falado aqui, de nós nos apercebermos, de nós nos sentirmos, porque não adianta só falar da necessidade de nós nos colocarmos como irmãos que somos perante Deus, mas principalmente viver e sentir essa fraternidade, que é difícil, como Mariana falou, essa paciência, a vontade, né? Muitas vezes nós precisamos nos silenciar, como você falou, né? Calar, vamos ouvir primeiramente, entendendo que aquele irmão que muitas vezes faz algo que traz à tona as nossas piores emoções, mas que ele poderia ser o nosso filho, ou o nosso pai, ou o nosso irmão consanguíneo, como nós gostaríamos que a sociedade tratasse. Não é? Então, é pensar nesse todo, é lei de sociedade, como Jesus disse, somos todos irmãos. Só para fechar, faz muito mal isso, para quem alimenta esse tipo de hábito, para quem às vezes é o alvo, né? E para a psicosfera do planeta, isso tudo vai fomentando, vai adensando aquelas nuvens fluídicas negativas sobre todos nós. Todos nós acabamos pagando por cada declaração ruinosa desse tipo. Até a próxima. Jornal Comunicação Espírita. Os 10 anos de diálogo espírita na TV. Defensores da vida e do aborto medem forças. Os limites do alto amor e do alto perdão. A vida dos gênios. Judaísmo, a primeira religião monoteísta. As árvores e seus frutos. Uma homenagem a 2 companheiros que retornaram à pátria espiritual. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Queridos irmãos, o quadro Fonte Allan Kardec de hoje, de título A Simplicidade Contém o Incompreensível, é inspirado numa conversa que tive algumas semanas com um amigo que se diz ateu. E ele perguntava para mim se eu acredito em Deus, se eu tenho religião, essas coisas, como ele colocou para mim. E me disse assim, dessa forma: eu acredito em mim, e só acredito em mim. Aí eu perguntei para ele, mas como é esse acreditar em si mesmo? E ele respondeu: eu acredito que é com o meu trabalho que eu conquisto as coisas. É com o meu esforço que eu protejo minha família. É com a minha dedicação que eu educo meus filhos. E é com o que eu faço de bom que eu recebo o que eu tenho de bom. E eu refleti sobre isso, relativamente simples a resposta dele, eu acredito em mim.
E cheguei à conclusão, realmente, ele acredita na essência dele. Assim como todos nós devemos acreditar na nossa essência, que é divina. E ele age como um verdadeiro cristão, porque, apesar de se dizer ateu, ele acredita justamente nas relações humanas, acredita que é o bem que gera o bem e que é o esforço e a dedicação necessária para o nosso desenvolvimento. Então, por isso desse quadro, o simples, ele é complexo, o simples leva à complexidade, é a partir da simplicidade que a gente tem o entendimento daquilo que é maior. Nesse caso, como uma filosofia de vida, não é necessário tantos rituais, tantas adorações, tantas palavras místicas para se compreender a Deus. Basta, como essa pessoa me falou, eu acredito em mim. Ou seja, ele acredita que tem que fazer o melhor dele. E é isso que Jesus pregou para nós. Jesus, na sua infinita grandeza, na sua sabedoria cósmica, veio a encarnar no nosso orbe na maior simplicidade e não abriu mão da maior beleza que contém a simplicidade. Jesus, além de nos pregar e vivenciar a simplicidade e toda a beleza da simplicidade, ele falou com as pessoas da época e de forma simples, em parábolas, falando a respeito do cotidiano e representando comportamentos e acontecimentos cotidianos daquele povo, naquele momento, falando sim de coisas cósmicas, de coisas da vida, de coisas de Deus, falando de assuntos complexos, de assuntos divinos, e expressou toda essa grandeza de forma simples, de forma bela, e até hoje temos nas Escrituras, no Evangelho de Jesus, a oportunidade de compreender, através da simplicidade que Jesus colocou, toda a profundidade que existe na mensagem de Jesus Cristo a respeito de todo o universo, de toda a criação, da própria vida. A simplicidade, ela está na natureza, e através da simplicidade se consegue perceber toda a complexidade e toda a grandeza da criação de Deus. Pensemos, por exemplo, nas notas musicais, são simplesmente 7, mas elas combinadas, harmonizadas, elas geram a infinidade de sons e de musicalidade que conhecemos e ainda as que são possíveis se formar através dessas composições. Os números são simples, são apenas 10 símbolos, que combinados, eles vão ao infinito, sabemos disso. A simplicidade é ao contrário da ostentação. A ostentação é uma medida exterior tentando preencher um vazio íntimo. E a simplicidade, ao contrário, ela é uma grandeza íntima que se exterioriza. Por isso, a simplicidade é a melhor forma de se encarar a vida, é a melhor forma de se aprender tudo que é grande, tudo que é complexo. No livro dos Espíritos, como estamos no Fonte Allan Kardec, na questão 922, Kardec pergunta à espiritualidade maior: haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E os Espíritos respondem em 2 questões. Na material, a posse do necessário, e na moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Com a maior simplicidade se consegue ter uma filosofia para a vida e para ser feliz. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Olá, amigos. No quadro Espiritismo Responde de hoje, nos mandaram a seguinte pergunta:
Ouvi dizer que existe um livro de Allan Kardec chamado O Céu e o Inferno, mas eu sempre ouvi dizer que os espíritas não acreditam que exista o inferno. Que livro é esse? O livro Céu e o Inferno é um dos livros que compõem as obras básicas da codificação efetuada por Allan Kardec, baseado em estudos. Esse livro especificamente de comunicações de espíritos desencarnados. Ele se divide em duas partes. Na primeira parte é feito um estudo teórico a respeito de qual o destino do homem após a morte física, quais as causas que, para o homem ter medo, temor da morte se todos morrem. Existem o céu e o inferno? Existem anjos e demônios? Como procede a justiça divina? Disso é que trata a primeira parte. A segunda parte, denominada Exemplos, traz uma coletânea de comunicações obtidas de espíritos desencarnados que ele classificou segundo categorias. Temos as comunicações de espíritos felizes, que fizeram o bem na Terra e se encontram em boa situação no plano espiritual. Temos a situação dos espíritos que ele considerou medianos, aqueles que não fizeram nem o bem nem o mal, que desencarnam, muitas vezes nem sabem que perderam a vida física e que se encontram despreparados para a vida espiritual. Aqueles que são chamados espíritos sofredores, que desencarnam e continuam prolongando o sofrimento da sua situação carnal ou se encontram com as consequências dos atos que praticaram, medianamente ignorantes ou maus, e que estão em sofrimento moral por causa disso. Os espíritos suicidas, que prolongam o sofrimento do momento do desencarne indefinidamente, mas que têm, após um determinado período, o despertamento e a oportunidade de se redimir. Tem também os espíritos criminosos arrependidos, em que esses espíritos fizeram muito mal, mas vêm relatar que estão arrependidos e que desejam resgatar as suas faltas. Tem os espíritos endurecidos, um capítulo de comunicações de espíritos que fizeram o mal na Terra e não se arrependeram, ainda não acordaram para a sua responsabilidade moral e para o remorso. E tem até um capítulo com uma série de comunicações chamadas expiações terrestres, em que espíritos desencarnados que viveram em situações de profunda dor, mutilação, limitação física, vêm relatar o porquê dessa situação e como enfrentaram o desencarne. Tem até a comunicação de um menininho chamado Charles, ainda vivo no corpo físico, mas que estava em estado vegetativo, portanto livre, né? E conseguiu se comunicar relatando as causas daquele estado que ele enfrentava. O livro O Céu e o Inferno, também denominado A Justiça Divina segundo o Espiritismo, não nos permite mais dizer, não sei o que acontece após a morte do corpo físico, porque ninguém volta para contar. Se nós não nos dedicamos às reuniões mediúnicas e temos o contato direto com os espíritos, podemos, através do estudo e da leitura desse livro, saber sim o que acontece e aprender que as penas não são eternas, que o inferno é um lugar onde os maus se reúnem, transitório, até que despertem para o bem, que o purgatório está na Terra mesmo, muitas vezes, em que enfrentamos as consequências dos erros cometidos, e que o paraíso é o lugar de reunião daqueles espíritos felizes que se dedicam ao bem e cuja convivência traz felicidade uns aos outros. O livro O Céu e o Inferno, A Justiça Divina segundo o Espiritismo, então, descerra para nós o pós-mortem, o momento da transição entre a vida carnal e a vida espiritual, e nos permite vislumbrar o que nos aguarda, nos permitindo também nos prepararmos melhores para a vida espiritual. Muita paz.